No Saber Direito desta semana, o professor Henrique Savoniti traz as mudanças e inclusões implementadas na nova Lei de Licitações e Contratos, norma que consolida o que vem sendo entendido e modificado a partir da Lei 8666 de 1993. Neste curso, você vai conhecer as regras de transição, os novos princípios e a aplicabilidade. Não perca! Prezados telespectadores da TV Justiça, esse é o programa Saber Direito. Meu nome é Henrique Savoniti, estou aqui para prosseguirmos com o nosso curso sobre a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos que foi introduzida, então, por meio da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Essa é a nossa terceira aula. Nas aulas anteriores, então, na nossa primeira aula, nós tratamos, então, dos aspectos gerais relacionados à nova Lei de Licitações, falamos, então, das principais características da nova Lei de Licitação, dos pontos positivos e negativos da nova Lei de Licitações, falamos da aplicabilidade da nova Lei de Licitações, falamos daquela previsão de direito intertemporal que prevê que as normas antigas, que as normas em processo de revogação permaneçam por mais 2 anos e, não obstante, a nova Lei de Licitações entrou em vigor na data da sua publicação. Tratamos dos princípios, com ênfase aos novos princípios que foram introduzidos lá no artigo 5º da nova Lei de Licitações. Na segunda aula, na aula passada, nós tratamos do planejamento das contratações. Vimos que a nova Lei de Licitações, lá no artigo 17, ela desenvolve o processo licitatório em 7 fases. A primeira fase é a fase de planejamento das contratações e dentro do planejamento das contratações tem uma série de informações importantes, uma série de medidas importantes que devem ser adotadas antes da divulgação dos editais, que é a segunda fase da licitação. Então, no planejamento das contratações, nós temos desde o plano anual de contratações, que é elaborado no ano anterior à licitação, passando pelo estudo técnico preliminar, passando pela elaboração do termo de referência ou projeto básico, a matriz de alocação de riscos, quando for o caso, o orçamento da contratação e informações relacionadas à forma de execução contratual, aos critérios de julgamento das propostas, a forma de recebimento do objeto, enfim, uma série de informações que compõem essa chamada fase interna, né, vamos dizer, da licitação, que pela nova lei é chamada de planejamento, é a primeira fase da licitação. Nessa aula de hoje, vamos tratar das modalidades de licitação e de alguns procedimentos auxiliares que foram introduzidos na nova Lei de Licitações, para que na próxima aula, na quarta aula, nós tratemos um pouco da fase externa das licitações, do procedimento de escolha do contratado e na última aula, na quinta aula, para que a gente possa falar de contratos administrativos. Então, o objeto da nossa aula de hoje é modalidades e procedimentos auxiliares. Vejam que, quando nós falamos de modalidades, nós temos na nova Lei de Licitações 5 modalidades de licitação: concorrência, pregão, concurso, leilão e diálogo competitivo. São 5 modalidades introduzidas pela nova Lei de Licitações e temos também na nova Lei de Licitações alguns procedimentos auxiliares, que, como o próprio nome diz, são auxiliares às contratações públicas, portanto não são modalidades de licitação, mas são procedimentos pré-contratuais que nós vamos ver quais são as funções aí de cada um desses 5 também procedimentos auxiliares. Mas então, falando das modalidades de licitação, uma das características mais importantes da nova Lei de Licitações é, como nós já vimos, promover uma grande consolidação, né, das normas anteriores que nós tínhamos sobre licitações e contratações públicas. Então, a nova Lei de Licitações, ela abrange dispositivos da Lei 8666, da Lei 10.520, da Lei do RDC, jurisprudência do Tribunal de Contas da União, instruções normativas. Ela é um grande apanhado, né, ela é uma grande consolidação de tudo isso que foi surgindo ao longo aí das últimas décadas. E aí, um dos pontos importantes, então, da nova Lei de Licitações é a introdução do pregão no corpo, então,
da Lei Geral de Licitações. O artigo 17 da nova Lei de Licitações estabelece, então, que o pregão e a concorrência seguem o rito procedimental comum. Ou seja, a nova Lei de Licitação previu o rito comum, aquele que se desenvolve nas 7 fases que eu mencionei para vocês e que tem características, então, que nós vamos analisar na 4ª aula, quando falarmos do procedimento de escolha do contratado, da chamada fase externa da licitação, ambos seguem o mesmo rito procedimental. E é importante nós chamarmos a atenção nesse ponto, então. Esse rito procedimental comum, ele foi concebido pela nova Lei de Licitações de modo a conferir aos agentes de contratação, que é quem faz o papel, né, da antiga comissão de licitação. É possível ainda que haja comissão de contratação para bens e serviços especiais, mas como regra, a contratação na nova Lei de Licitações vai ser conduzida por um agente de contratação, se estivermos diante da concorrência, ou por um pregoeiro. Diz a nova lei que o agente de contratação é denominado pregoeiro na modalidade pregão, uma forma de se prestigiar aí o nome, né, do pregoeiro que já havia sido consolidado. Mas então, o agente de contratação ou pregoeiro é quem vai conduzir a licitação aí, concorrência ou pregão, ambas seguindo o rito procedimental ordinário. E aí a nova Lei de Licitações, como eu estava dizendo a vocês, dá uma flexibilidade muito grande para o agente de contratação, para o pregoeiro, né, para a comissão que vai elaborar o edital da licitação, que vai elaborar o planejamento da contratação, para combinar modos de disputa e critérios de julgamento em ambas as modalidades. Nós vamos falar isso quando tratarmos da 4ª aula da fase externa da licitação. Então, o que nós temos sobre o pregão na nova Lei de Licitações? A nova Lei de Licitações segue a sistemática, então, que era adotada até então, de modo que o pregão é uma modalidade de licitação que vai ser utilizada para a aquisição de bens e serviços comuns, inclusive para serviços comuns de engenharia. Quando veio a lei do pregão, quando surgiu o pregão, surgiu com a medida provisória número 2026, de 5 de maio de 2000, medida provisória 2026 que foi sendo reeditada e depois deu origem à lei do pregão, que é a lei 10.520 de 2002. O pregão surge, então, como uma modalidade de licitação que pode ser utilizada, né, lá pela sistemática antiga, que pode ser utilizada em substituição à concorrência, tomada de preços ou convite, quando se estiver diante de bens ou serviços comuns. Portanto, não há limite de valor para a utilização do pregão. O que determina a utilização ou não do pregão é se estar ou não diante de bens ou serviços, inclusive agora serviços de engenharia, que possam ser caracterizados como comum. E a nova Lei de Licitações mantém exatamente essa tradição aí de utilização de pregão para contratação de bens ou serviços comuns. E o que são bens ou serviços comuns, né? Uma grande dificuldade é exatamente se delimitar, né? Afinal de contas, bens e serviços comuns é um conceito jurídico indeterminado, né? O que se enquadraria como comum? Quando surgiu a Lei do Pregão, veio uma definição legal de bens ou serviços comuns, depois veio um decreto que regulamentava o pregão presencial, o decreto 3555 de 2000, que tinha um anexo 2 que trazia uma lista lá de bens ou serviços comuns, e aí havia uma discussão, será que essa lista é taxativa, será que essa lista é exemplificativa? O fato é que, com o passar do tempo, em razão da eficiência que o pregão teve, o pregão realmente se mostrou uma modalidade de licitação bastante eficiente em relação à concorrência, tomada de preço e convite. O fato é que, então, esse conceito de bens ou serviços comuns foi sendo aí bastante alargado ao longo do tempo e hoje, né, se utiliza aí a modalidade pregão para muita coisa, para quase tudo, exceto, né, basicamente aqueles serviços técnico-profissionais de natureza intelectual que são incompatíveis com a utilização do pregão. Mas, conceitualmente, né, a lei diz que bens e serviços comuns são aqueles bens e serviços cujo padrão de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital por meio de especificações usuais no mercado. Mais ou menos esse o conceito de bens ou serviços comuns. O que, de certa forma, acaba sendo meio contraditório se nós tomarmos em consideração o princípio do julgamento objetivo. Bens ou serviços
cujo padrão de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital. Ora, tudo deve ser objetivamente definido no edital. Na verdade, o segredo aí dos bens e serviços comuns está naqueles bens e serviços cuja aceitabilidade da proposta possa ser decidida com relativa facilidade pelo pregoeiro. Isso são bens e serviços comuns, aqueles bens e serviços que o pregoeiro não tem muita dificuldade para ver se atende ou não atende às exigências do edital. Fato que tinha muita relevância quando a licitação era presencial. Quando a licitação era presencial, num pregão presencial, o pregoeiro ali na hora julgava as propostas e classificava as propostas e dizia se a proposta atendia ou não atendia a exigência. Hoje, como a licitação é eletrônica, o pregoeiro naturalmente tem um prazo maior para fazer isso. Então, esse conceito de bens ou serviços comuns foi, de certa forma, se alargando. O fato, então, é que nós temos pregão, modalidade de licitação para aquisição de bens ou serviços comuns, inclusive serviços comuns de engenharia, cujo critério de julgamento, então, em razão das características desse bem, vai ser necessariamente o critério de menor preço ou maior desconto. Essas, então, as características do pregão. E aí nós temos a concorrência. Concorrência que, então, ao lado do pregão, seguem o rito procedimental comum. Concorrência e pregão vão ser utilizadas aí na grande maioria das vezes. E um fato importante em relação ao pregão, hein? O pregão é obrigatório para bens e serviços comuns. Porque quando o pregão surgiu lá na medida provisória 2026, ele poderia ser utilizado, aí veio um decreto, que é o decreto 5450 de 2005, que obrigou na esfera federal, houve toda uma discussão. Hoje a nova lei de licitações exige, se for bens ou serviços comuns, é obrigatória a realização do pregão. Portanto, nós vamos usar a concorrência quando nós estivermos diante de bens ou serviços que não são comuns, que são os bens ou serviços especiais. Então, para bens ou serviços comuns, usamos o pregão. Para bens ou serviços especiais, usamos a concorrência. O pregão, o único parâmetro compatível com o pregão é o critério de julgamento menor preço ou maior desconto, que é quando então a administração divulga o valor do orçamento e aí quem der o maior percentual de desconto em cima do orçamento vence. Já o julgamento, já a concorrência contempla quase todos os critérios de julgamento, exceto do maior lance, né, que é inerente ao leilão. Mas então uma concorrência pode ser também por menor preço, assim como o pregão, pode ser por maior desconto, pode ser por técnica e preço. A concorrência, então, contempla todas as possibilidades de licitação. O fato, então, é que, se nós analisarmos a sistemática como a nova lei de licitações foi construída, com a possibilidade dos modos de disputa, com a possibilidade dos critérios de julgamento, o pregão e a concorrência levam praticamente ao mesmo lugar. Não existe diferença prática, substancial, importante entre uma e outra. Aliás, durante o processo realmente de elaboração da nova lei de licitações, eu me lembro em 2017 ter dado uma entrevista para a Escola Nacional de Administração Pública, para a ENAP, na qual eu dizia não fazia muito sentido realmente que nós tivéssemos modalidades de licitação, que o rito procedimental deveria ser único, presencial ou eletrônico. As modalidades comuns deveriam ser únicas. Claro, aí as modalidades especiais faz sentido em razão das peculiaridades. E a nova lei de licitações segue essa sistemática. A nova lei de licitações acaba com tomada de preços, com convite, com aquela diferença de valores que tinha lá na lei 8666. Hoje isso desapareceu. Ficou a concorrência e o pregão porque optaram por manter o nome do pregão em razão do apelo, do sucesso que realmente o pregão teve nos últimos anos. Mas poderia ser uma modalidade só que daria na mesma, na medida em que você pode combinar os modos de disputa e os critérios de julgamento, conforme nós vamos ver na próxima aula. Então, concorrência e pregão são as modalidades que seguem o rito procedimental comum. Ao lado delas, a nova lei de licitações prevê algumas modalidades especiais. 3 modalidades especiais: concurso, leilão e o diálogo competitivo. O concurso, assim como a sistemática adotada lá pela Lei 8666 de 93, permanece sendo, então, aquela modalidade de licitação para a escolha de trabalho técnico, artístico ou científico, né? Então, nós temos concurso para a escolha de trabalho técnico, por exemplo, concursos de projetos, né, na área de serviços de engenharia. Então, o concurso aí talvez
mais famoso seja o concurso para a elaboração do projeto do plano piloto da nova capital federal, lançado em 1957, né, que deu origem à construção de Brasília, o concurso para a construção de pontes e tal. Esse é um concurso para a escolha de trabalho técnico. Depois nós temos concurso para a escolha de trabalhos artísticos também, na área de cinema, de artes, de dança, na área cultural de maneira geral, ou científico, concursos de monografia, né, aqueles prêmios de iniciação científica. Basicamente essa é a aplicabilidade do concurso como forma então de tanto de escolha de trabalho técnico, mas também de fomento à participação social, à cidadania, né? Concurso para a escolha de nome de vias públicas e logradouros, concurso para a escolha de um mascote, né, de uma determinada coisa, pintura de ônibus, né? Para tudo isso você pode usar o concurso não só para coisas mais sisudas, né, como um projeto na área de engenharia, mas também como forma de promoção da participação popular, como forma de integração da sociedade civil. O concurso tem algumas características aí marcantes. A primeira é que ele começa, de certa forma, contrariando o próprio conceito de licitação, né? Porque quando a gente pensa em licitação, a gente pensa num processo administrativo preparatório para a celebração de um contrato. E no concurso não há necessariamente a celebração de um contrato com o vencedor. O que deve haver no concurso é a entrega de um prêmio ou de uma remuneração que é fixada já no edital ao vencedor. Então, quem vencer o concurso recebe aquele prêmio, recebe aquela remuneração. A nova lei de licitações diz que nesses concursos aí na área de projetos, né, o autor do projeto cede à administração, então, o direito ao aproveitamento econômico daquele projeto, ou seja, num concurso para a escolha do novo desenho de uma ponte, né, o vencedor do concurso cede à administração o direito de executar, claro, aquela obra daquele jeito. É obrigatória a entrega de um prêmio ou uma remuneração ao vencedor. O critério de julgamento do concurso, de acordo com a nova lei de licitação, vai ser melhor técnica ou melhor conteúdo artístico. Depois nós temos outra modalidade específica ou especial de licitação, que é o leilão, né? O leilão que ganha uma importância maior do que ele tinha na Lei 8666 de 93. Por quê? Porque ele passa também a ser utilizado para alienação de bens imóveis. Se nós olharmos pela Lei 8666, o concurso ele era utilizado para alienação de bens móveis ou para alienação de bens imóveis apenas recebidos em pagamento de dívida ou advindos de processos judiciais. E a alienação de bens imóveis, de maneira geral, pela 8666, era realizada mediante concorrência. Agora não. Então, agora com o concurso, agora com a nova lei de licitações, o leilão passa a ser utilizado também como forma para alienação de bens imóveis, como modalidade de licitação para alienação de bens imóveis e de bens móveis também, não só aqueles imóveis recebidos em pagamento ou advindos de processo judicial. Então, nós temos o leilão para alienação de bens imóveis de maneira geral, nós temos o leilão para alienação de bens móveis inservíveis, né, ou bens móveis sem utilização previsível para quem os vende. Antigamente, também a lei de licitações falava em leilão para alienação de bens empenhados, né, mas hoje esses bens empenhados estão empenhados normalmente nos bancos estatais, né, na Caixa Econômica, né, que tem o setor lá de penhor civil ou empenho, e as empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista são regidas pela Lei 13.303 de 2016, por isso que muito provavelmente a nova lei de licitações não fala em leilão para alienação desses bens dados em garantia de dívidas. Então, o leilão fica para alienação de imóveis, de maneira geral, bens móveis inservíveis e bens móveis sem utilização previsível para quem os vende. A alienação de bens é disciplinada lá pelo artigo 76, né, da nova lei de licitações, que trata das alienações de forma mais ou menos semelhante com o que tratava a Lei 8666, estabelece os critérios, se for bem imóvel, para alienar precisa de autorização legislativa, se for bem móvel não precisa, sempre a demonstração do interesse público, a avaliação prévia e a licitação, agora na modalidade de leilão, e
dispensada esta, ou seja, a licitação, numa série de situações que estão nos incisos 1 e 2 do artigo que trata da dispensa de licitação, também na nova lei de licitações. E depois nós temos uma última modalidade de licitação, modalidade especial chamada diálogo competitivo. Então, a nova lei de licitações introduz uma modalidade chamada diálogo competitivo, inspirada nas diretivas europeias sobre licitações e contratações públicas. A nossa nova lei de licitações tem uma influência muito grande do direito europeu das contratações públicas, uma série de instrumentos aí foram absorvidos de lá, outros que poderiam ter sido ainda não foram, mas o diálogo competitivo então surge inspirado no diálogo concorrencial do direito português, do diálogo competitivo do direito italiano. É uma modalidade de licitação que a administração pública vai se utilizar em duas situações. Vejam aqui, deixa eu dar uma olhada aqui para vocês, para não ficar faltando nenhuma informação. São 2 incisos no artigo 32 da nova lei de licitações que falam do diálogo competitivo. Eram 3, o terceiro foi vetado, que era um pouco confuso, dizia quando os modos de disputa aberto e fechado não pudessem ser utilizados, era um negócio um pouco estranho, e aí ficaram 2 aplicabilidades para o diálogo competitivo. A primeira fala para contratações que reúnam cumulativamente as seguintes condições. Primeiro, inovação tecnológica ou técnica. Segunda, impossibilidade de órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado. Terceira, inviabilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Portanto, vejam que o diálogo competitivo está relacionado, nesse primeiro caso, a situações que requeram inovação técnica ou tecnológica, inventividade, em razão da necessidade de adaptação de soluções disponíveis no mercado, complexidade, em razão da inviabilidade da administração pública estabelecer com precisão essas especificações técnicas antes de publicar um edital aí para uma concorrência, por exemplo, é a primeira aplicabilidade. E a segunda, quando a administração pública tiver a necessidade de definir e identificar os meios aí que possam satisfazer as suas necessidades a partir da solução técnica mais adequada, dos requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida ou a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Então vejam que o diálogo competitivo pode ser utilizado também para ajudar a administração pública na modelagem dessa futura contratação, inclusive sob a perspectiva jurídica, financeira, Essa é a utilização do diálogo competitivo. Bom, como funciona esse diálogo competitivo? Como o próprio nome já deixa antever, o diálogo competitivo é um diálogo que a administração pública vai fazer com um mercado aí de potenciais interessados. Então, a administração pública publica um edital. Nós temos 2 fases. Então, aquilo que nós chamamos de fase de diálogo e de fase competitiva. É um procedimento, é uma modalidade de licitação e um procedimento licitatório que se desenvolve em 2 fases. Na primeira fase, que é chamada fase de diálogo, a administração pública, então, ela divulga um edital, convidando os interessados a participarem desse diálogo, para que manifestem, então, esse interesse no prazo de 25 dias úteis, que manifestem o interesse em participar do diálogo. Recentemente, na esfera federal, foi publicada a portaria que cria, eu acho que a comissão para realizar os estudos aí daquilo que vai ser o primeiro diálogo competitivo na esfera federal, que tem como objeto, se eu não me engano, proceder à melhoria da utilização energética dos prédios dos ministérios. É alguma coisa nesse sentido. Então, a administração pública não sabe muito bem como atingir esse resultado que ela almeja e vai fazer um diálogo competitivo, chamando, então, as pessoas que têm expertise nessa área para definir a melhor modelagem para fazer a reestruturação dos prédios da esplanada dos ministérios para que resulte, então, numa economia de energia elétrica. Provavelmente, então, ela vai utilizar como critério de julgamento, nós vamos ver na próxima aula, se o objeto da licitação for esse mesmo, ela vai provavelmente usar como critério de julgamento o maior retorno econômico,
né? E vai celebrar no final com o vencedor da licitação um contrato de eficiência. Então, olha quanta novidade num exemplo só, né? Num exemplo prático só. A modalidade de licitação é o diálogo competitivo. O critério de julgamento não é menor preço, melhor técnica, mas é maior retorno econômico, que é aquele contrato que vai possibilitar, né, a administração uma economia na utilização de recursos públicos, uma economia nas suas despesas de custeio. E o nome do contrato administrativo que vai ser celebrado com o vencedor é contrato de eficiência. E o critério de julgamento, então, como eu disse, já é maior retorno econômico. Então, é um exemplo de utilização do diálogo competitivo. Então, o que a administração pública faz? Publica esse edital com 25 dias úteis de antecedência, as empresas interessadas em participar dessa licitação se apresentam e aí a administração realiza a fase de diálogo, vai conversando com esses fornecedores, diz a nova lei de licitações que essas conversas precisam ser gravadas e depois vão ser anexadas ao processo licitatório, com todo o cuidado para se preservar o segredo de empresa, também do que essas empresas vão revelar à administração pública, né? Pode ter informação ali protegida por sigilo empresarial, mas a administração então vai conversando com esse mercado de fornecedores, vendo as soluções disponíveis no mercado. O diálogo pode ser realizado em fases sucessivas, de forma aí, né, adequando melhor a solução disponível, até que num determinado momento a administração pública então define a melhor ou as melhores soluções para atender o interesse, a necessidade que ela tem e encerra a fase de diálogo. Então vejam como é uma sistemática completamente diferente das modalidades que nós concebíamos até então, né? A administração chama o mercado de fornecedores, é quase que como um PMI, um processo de manifestação de interesses, que nós vamos ver lá nos procedimentos auxiliares, só que no PMI a administração já sabe o que ela quer e aí então obtém as propostas das empresas e elas elaboram a partir de algo já pré-definido pela administração. No diálogo competitivo, não. Primeiro ela chama então para ver quais são as soluções disponíveis, como que isso pode ser levado adiante para depois, na fase competitiva, nós temos a apresentação das propostas dos licitantes. Mas então nós temos a fase de diálogo, a administração convida o mercado de fornecedores, estabelece parâmetros objetivos para a participação no diálogo, todos aqueles que preencherem esses parâmetros objetivos têm direito à participação no diálogo, ele pode ser desenvolvido em fases sucessivas até que a administração define qual é a melhor proposta para atender essa necessidade. Definindo qual é a melhor proposta, ela vai publicar um outro edital. E aí, então, inicia-se a fase competitiva, já com base naquela solução que ela definiu. O prazo para esse segundo edital é de 60 dias úteis para, então, a fase competitiva, para ver qual das empresas vai oferecer a melhor proposta para executar aquele objeto que foi definido lá na primeira fase, que foi definido na fase de diálogo. Então, vejam como essa modalidade amplia consideravelmente, né, a discricionariedade que a administração pública tem na condução do processo e na escolha, né, do licitante que vai oferecer a melhor proposta para que a partir daí, então, a melhor solução para que a partir daí se inicie a fase competitiva. Um dos pontos sensíveis do diálogo competitivo é exatamente isso, né? É a gestão da par condicio, ou seja, é a gestão por parte da administração desse tratamento igualitário que tem que haver entre os licitantes durante a realização do diálogo competitivo. Pode levar a resultados muito interessantes, mas é necessário também uma mudança de mentalidade, tanto dos órgãos de controle, né, exatamente da forma como isso é conduzido, é uma forma de construção completamente diferente, que pode também levar a problemas, principalmente quando a nova lei de licitações diz que a administração pública, encerrada a fase de diálogo, pode pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes que não interfiram na proposta. Quer dizer, o que não interfere na proposta? Qual é o limite disso? O que isso quer dizer? Então, isso demanda um amadurecimento que vai acontecer nos próximos anos. Então, essa é a grande novidade, uma das grandes novidades da lei de licitações é o diálogo competitivo, que tem chamado muito interesse do mundo acadêmico, dos estudantes, para os concurseiros aí de plantão. Isso vai despencar nos próximos concursos, mas que não é de uma utilidade tão prática assim, né? Quer dizer, não é todo dia que nós vamos ver na praça um edital para um diálogo competitivo. É para situações realmente
muito específicas, né, que tenham esse caráter de inovação, de inventividade, de complexidade, que justifiquem a realização de uma licitação com essas características, né, e é sempre a dificuldade desses esclarecimentos não distorcerem as propostas, de manter a igualdade de condições entre os participantes durante todas as fases do diálogo. A nova lei de licitações tem outras novidades, menos interessantes, vamos dizer assim, menos chamativas que o diálogo competitivo e de maior aplicabilidade prática. Por exemplo, nós vamos falar aqui dos procedimentos auxiliares do sistema de registro de preços, a possibilidade agora da ata de registro de preços, ao invés de valer 1 ano, ter validade de 1 ano, ter validade para 2 anos. Isso tem realmente uma aplicabilidade prática muito maior do que o diálogo competitivo, tendo em vista que o diálogo competitivo vai estar restrito a um número bem menor de situações. Bom, essas são então as modalidades, as 5 modalidades que nós temos na nova lei de licitações. 2 modalidades que seguem o rito procedimental comum, concorrência e pregão, que na prática vão ser praticamente idênticas, salvo alguma diferençazinha que nós vamos ver quando falarmos do modo de disputa na 4ª aula, e as 3 modalidades especiais, concurso, leilão e diálogo competitivo. A nova lei de licitações inova também ao introduzir uma série de procedimentos auxiliares. E esses procedimentos auxiliares, então, servem para auxiliar em futuras contratações, não caracterizam, então, modalidade de licitação, não estão na fase interna, na fase de planejamento de uma determinada licitação, mas são procedimentos que podem ser desenvolvidos a priori para facilitarem as futuras contratações. E aí nós vamos ter aqui como procedimentos auxiliares o credenciamento, o procedimento de manifestação de interesse, a pré-qualificação, o registro cadastral e o sistema de registro de preços. O primeiro desses procedimentos auxiliares é o credenciamento. Credenciamento que antes da nova lei de licitações já era utilizado com base no artigo 25 caput da lei 8666, daquela regra geral de inexigibilidade de licitação. Então, incluíam o credenciamento ali naquela situação genérica de inviabilidade de competição. Quando que a administração pública, então, pode se utilizar do credenciamento? Quando a administração pública tem a possibilidade de contratar com vários operadores econômicos, com várias empresas, com vários interessados, e que ela vai celebrar contratações não excludentes, ou seja, a possibilidade de contratar com um não exclui o outro, e todos aqueles que têm interesse possam vir a ser contratados pela administração pública. Falta, portanto, um dos pressupostos da realização da licitação, que é várias pessoas disputando um determinado objeto. No credenciamento, não. Todo mundo que quiser que preencher os requisitos objetivos vai ter a prerrogativa, a possibilidade de contratar com o poder público. Vejam que a nova lei de licitações disciplina o credenciamento, então, no artigo 79, e diz que ele pode ser utilizado, né, para contratações paralelas e não excludentes. O que são contratações paralelas e não excludentes? Por exemplo, tradução juramentado, perícias, laudos, avaliações. Contratações com seleção a critérios de terceiros, por exemplo, planos de saúde para servidores públicos, por exemplo, aquelas clínicas médicas credenciadas pelo Detran. É o particular que escolhe qual clínica ele vai se dirigir para fazer o exame de saúde. O Detran credencia todo mundo que preencher as exigências, é o particular que escolhe, o Estado paga a clínica na qual foi realizado o exame. E contratações em mercados fluidos. O que são esses mercados fluidos? São aqueles mercados que sofrem muita alteração, muita volatilidade, como é o caso de passagens aéreas, né? A Central de Compras do Governo Federal, ainda sob a égide da Lei 8666, fez um processo para credenciamento das companhias aéreas. Antes a administração pública licitava e contratava as agências de viagem que compravam as passagens. A partir do credenciamento, não. A administração pública, então, credencia todas as companhias aéreas que preencherem os requisitos e tiverem interesse, e quando for necessário comprar a passagem, o servidor entra lá nos sites e vê qual está mais vantajoso, qual está mais barato naquele voo, naquele trecho, e faz a compra direta. Veja que o credenciamento é um procedimento, então,
pré-contratual de uma contratação direta por inexigibilidade de licitação. Tanto é assim que o artigo 74, que lista as hipóteses de inexigibilidade de licitação, coloca lá no inciso 4 a contratação por meio de credenciamento. Então, credenciamento não é uma licitação para encontrar alguém para celebrar um contrato, não naquele momento. No credenciamento, você reúne as empresas que possam ter interesse, ou as pessoas físicas, tradutores, intérpretes, credencia todo mundo e depois realiza contratações diretas por inexigibilidade com cada um deles. Outro procedimento auxiliar previsto na nova lei de licitações é a pré-qualificação. Por meio da pré-qualificação, a administração pública pode pré-qualificar pessoas, participantes, licitantes em relação aos requisitos de habilitação ou bens que atendam às exigências de acordo com os catálogos elaborados pela administração pública. É uma forma, então, de você antecipar a fase de habilitação da licitação, analisando, então, toda aquela documentação ou parte da documentação da habilitação antes. Então, empresas que costumam contratar com o poder público, têm interesse em contratar com o poder público, elas se pré-qualificam, elas apresentam toda a documentação ou parte da documentação inerente à habilitação, ou elas, um produto também pode ser objeto de pré-qualificação, apresentam o produto, apresentam as amostras, fazem os testes, as provas de conceito, tudo, pré-qualificam aquele produto. Quando há uma licitação, não há necessidade de se investigar tudo isso de novo, porque isso já foi feito numa fase anterior. Diz a nova lei de licitações que é possível, né, que a licitação seja restrita a fornecedores e produtos que sejam pré-qualificados. Para isso, esse processo de pré-qualificação tem que estar permanentemente aberto, né? Já que a administração pública pode restringir a licitação apenas a quem seja pré-qualificado, a oportunidade de se pré-qualificar tem que estar todo o tempo aberta. O artigo 80 dispõe sobre a pré-qualificação. Depois, nós temos no artigo 81 o PMI, procedimento de manifestação de interesse, que surgiu lá nas concessões, nas PPPs, que é um procedimento, então, por meio do qual a administração pública convoca os particulares para elaborarem estudos sobre uma determinada necessidade pública, uma determinada necessidade administrativa. Quando houver a necessidade de contratar aquilo, se houver, se a administração pública realmente publicar um edital para contratar aquele objeto, então a empresa que elaborou esse projeto, esses estudos, vai ser remunerada pelo vencedor da licitação. Vejam que é um procedimento de riscos, né? Vamos dizer assim, a administração tem uma necessidade, né? Isso surgiu na área de concessões e serviços públicos e agora vem para as contratações em geral. A administração pública tem uma necessidade, publica um edital de um PMI, o processo de manifestação de interesse, procedimento de manifestação de interesse, quem tem interesse em participar apresenta seus procedimentos, a administração pública, a partir de parâmetros objetivos, seleciona um dos projetos, diz esse aqui é o melhor projeto. Quando a administração for licitar, vai licitar com base naquele projeto. Quando tiver um vencedor dessa licitação e um contrato administrativo celebrado, quem elaborou o projeto vai ter o seu trabalho remunerado pelo vencedor da licitação. A própria pessoa que elaborou o projeto e foi o vencedor do PMI pode participar da licitação? Sim, a nova lei de licitações não proíbe que o autor do projeto participe da licitação. Estabelece apenas que ele não terá nenhuma vantagem em relação aos outros. Mas ao estabelecer que ele não terá nenhuma vantagem em relação aos outros, fica implícito então que o autor do projeto pode participar da licitação. Mas ele será remunerado por um particular, não pela administração, e apenas se aquela licitação e aquele contrato vierem efetivamente a ser celebrados. Essa é a regra do artigo 81 da nova lei de licitações. Depois, como outro procedimento auxiliar, nós temos o sistema de registro de preços. Sistema de registro de preços que vem disciplinado entre os artigos 82 a 85 da nova lei de licitações. O SRP, o Sistema de Registro de Preços, é uma estratégia de suprimentos, né, por meio do qual a administração pública, quando não tem uma ideia precisa, uma noção precisa dos quantitativos que ela precisa adquirir, porque são quantitativos que variam muito de um ano para o outro,
ou quando ela necessitar realizar a licitação para atender a vários órgãos ou entidades, ela pode se valer então desse instrumento pré-contratual, que é o sistema de registro de preço. Ao invés, por exemplo, então, de cada ministério situado em Brasília, na esplanada dos ministérios, fazer uma licitação diferente para comprar material de expediente, por exemplo, você pode então fazer uma licitação só e isso vai atender a todos os ministérios que participaram daquele sistema de registro de preço. Então vejam que nós temos aqui basicamente 3 situações quando a gente fala em sistema de registro de preço. Uma é um órgão ou entidade realizar uma licitação para comprar algo só para ele. Isso faz muito sentido quando só ele administra aqueles bens ou serviços, ou quando ele não tem noção precisa da quantidade, isso varia exponencialmente de um ano ou outro, ele vai lá e faz o sistema de registro de preços para ele, conforme ele for necessitando, ele vai contratando dentro de um limite registrado lá na ata de registro de preços. Outra aplicabilidade é comprar para mais de um órgão ou entidade. Aí então, esse órgão primeiro deve publicar um IRP, uma intenção de registro de preços, dizendo, olha, eu aqui no Ministério X estou pensando em fazer uma licitação para comprar 50, vou realizar uma licitação para adquirir 50 equipamentos de ar-condicionado com tais características. O outro ministério lá diz, opa, eu estou precisando de 10. O outro diz, eu preciso de 25. O outro diz, eu preciso de 30. Então, ao invés de fazer uma licitação para comprar 10 equipamentos de ar-condicionado, eu vou fazer uma licitação para registrar preços de 100 equipamentos de ar-condicionado. 10 para mim, 25 para o outro ministério, 30 para o outro, 5 para um, 4 para aquele. E aí, claro, a administração pública ganha na escala, né, porque ao invés da possibilidade de um contrato para 10, você vai ter um contrato para 100 unidades daquele determinado produto. E por que eu digo a possibilidade? Porque a existência de preços registrados não obriga a administração a celebrar o contrato. Ela faz a licitação, ao final da licitação assina a ata de registro de preços, que é um instrumento pré-contratual, e aí conforme ela for necessitando e se for necessitando, ela vai solicitando então esses produtos e serviços do beneficiário da ata, ou seja, da empresa lá mais bem qualificada que teve os seus preços registrados. E aí a nova lei de licitações traz uma série de novidades em relação ao sistema de registro de preço, por exemplo, a possibilidade de registrar mais de um fornecedor com aquele menor preço, ou dele apresentar um quantitativo menor do que do que é a necessidade administrativa. Por exemplo, eu preciso de 100 equipamentos de ar-condicionado, juntando o órgão gestor e todos os participantes, mas o fornecedor pequeno só pode fornecer 20, 15 ou 10, ele apresenta para 10. E aí, se a administração pública necessitar contratar, contrata dele apenas esses 10. Com isso, você incentiva micro e pequenas empresas a participar da licitação. Outra inovação é a possibilidade de registro de preços. Outra inovação é a questão da validade, da ata de registro de preços, que antes tinha validade de 12 meses e agora pode ser prorrogada por mais 12 meses. É uma outra novidade da nova lei de licitações, também amplia o prazo de vigência da ata de registro de preços. E nessa situação, na qual a administração pública prorroga a validade da ata de registro de preços, os quantitativos são reiniciados? Ou seja, eu tenho uma ata de registro de preços para 100 unidades de ar-condicionado. Ela vale por um ano. Ao longo de quase um ano, já comprei quase os 100 equipamentos de ar-condicionado. Eu vou prorrogar essa ata por mais um ano. O quantitativo zera quando eu prorrogar, ou seja, eu vou ter mais 100 para comprar, ou na prorrogação eu vou poder comprar só o que faltou? A lei não traz uma resposta clara para isso, mas eu tenho convicção de que os quantitativos serão reiniciados. Por quê? Porque senão não faria sentido. E veja que todo o planejamento da contratação, que nós estudamos na segunda aula, é realizado com base na expectativa de consumo anual. Você tem um plano anual de contratações, você tem a expectativa de consumo anual referida lá no artigo 18. Depois, quando você vê o artigo 40, que trata das compras, a lei fala, olha, as compras levarão em consideração a expectativa de consumo, o planejamento das compras leva em consideração a expectativa de consumo anual. Então, aqueles 100 equipamentos de ar-condicionado do órgão gestor e dos órgãos participantes é referente à necessidade daquele ano. Então, prorrogada a ata
faz todo sentido com que os quantitativos sejam reiniciados, embora a lei não traga uma resposta clara sobre isso. E existe também a possibilidade, né, de adesão à ata de registro de preços. O que é a adesão à ata de registro de preços ou popular carona? A adesão à ata de registro de preços é a possibilidade de contratação com base em uma ata por parte daquele órgão que nem é o gerenciador e nem é participante. Lembra que do meu registro de preços de ar-condicionado aqui, eu tinha um órgão gestor que queria 10 equipamentos e os outros órgãos participantes, que um queria 15, outro queria 8, outro queria 25 e deu um total de 100. Então, eu tenho uma ata de registro de preços de 100 equipamentos de ar-condicionado. Quem não é o gestor, nem o participante, pode aderir, pegar carona nessa ata de registro de preços? Sim, desde que o órgão concorde e desde que o fornecedor concorde em fornecer. O fornecedor se obriga àqueles quantitativos registrados na ata. Para fornecer além daquilo, ele precisa concordar. Mas se o órgão gestor concordar e o fornecedor também, quanto que esse órgão que pede carona pode comprar? 50%, no máximo 50% do que está registrado na ata. Portanto, se eu tenho uma ata de registro de preços de 100 computadores, o órgão que pega carona vai poder comprar no máximo 50. E a quantidade de todo mundo que pegar carona não pode ser superior ao dobro do que está registrado. Portanto, eu tenho um limite individual e um limite global. O limite individual para cada órgão ou entidade que for aderir é no máximo 50% dos quantitativos registrados. E um limite global, levando-se em consideração todas as adesões, é de o dobro, 200% dos quantitativos registrados. Ou seja, dessa ata de 100 ar-condicionados, cada órgão pode comprar no máximo 50 e juntando tudo que os caronas compraram não pode passar de 200, o dobro dos 100. Essas algumas noções aí gerais sobre o sistema de registro de preços. E o último dos procedimentos auxiliares são os registros cadastrais. Registro cadastral é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes novidades da nova lei de licitações. Eu diria a terceira aí dos aspectos mais importantes da nova lei de licitações. A primeira é, nós vimos realizar essa grande consolidação das normas sobre licitações e contratações públicas de maneira geral. A segunda grande novidade é o Portal Nacional de Contratações Públicas, e o princípio da transparência que está relacionado a ele. E o terceiro é esse registro cadastral ou registro cadastral unificado que está lá nos artigos 87 e 88 da nova lei de licitações. O que é o registro cadastral? É a possibilidade, então, de empresas, licitantes interessados se registrarem perante a administração pública, apresentando então toda a documentação que pode ser utilizada nas contratações públicas para que não precise a cada nova licitação apresentar esses documentos de novo e aí com base nesses documentos apresentados é fornecido a ele um certificado de registro cadastral. Mas o registro cadastral unificado, muito mais do que ser um repositório de documentos de habilitação, ele deve ser regulamentado, porque tudo isso depende de regulamentação, como nós já vimos, ele deve ser regulamentado, instrumentalizado para ser um grande cadastro positivo de fornecedores. E o que eu quero dizer com cadastro positivo de fornecedores? Mais do que reunir os documentos de habilitação dos licitantes, nesse registro cadastral vai constar o histórico dos licitantes em contratações anteriores, o adimplemento das obrigações contratuais anteriormente assumidas, então os contratos que ele celebrou, se a execução contratual foi satisfatória e se ele foi punido, se houve aplicação de sanções e penalidades administrativas. E a utilização desse registro cadastral unificado deve servir como um verdadeiro, como eu disse, cadastro positivo dos licitantes, no sentido de que quem tiver um score alto nesse registro cadastral pode ter facilidades, por exemplo, na apresentação de garantias. Então nós vamos exigir até 5%, a lei fala em até 5% de garantia para a celebração dos contratos. Ok, mas quem tiver um score alto pode apresentar garantia só de 3%, porque já deu prova de idoneidade, já deu prova de que é um fornecedor confiável, ou também reduzir exigências para fins de habilitação, ou facilidades de acesso a créditos bancários, como acontece em outros países
da União Europeia. Por isso que eu digo num registro cadastral como um verdadeiro cadastro positivo, né? Não só um banco de dados que reúne documentos, mas um banco de dados que pode ser utilizado para incentivar os bons contratados, né? Para incentivar aquelas empresas que cumprem fielmente a sua execução contratual, que têm um histórico de contratações com a administração pública, que têm um histórico de confiabilidade com a administração pública. Nesse sentido, então, o registro cadastral cumpre um papel importante e vai estar integrado ao Portal Nacional de Contratações. Tem uma série de funcionalidades. O Portal Nacional de Contratações Públicas, nós vamos estudar aqui na nossa quinta aula, ele serve tanto para instrumentalizar a realização de licitações. A administração federal vai realizar as suas licitações por meio do portal e órgãos estaduais e estados, DF, municípios podem aderir. Mas além de servir para instrumentalizar licitações, ele vai servir também como um banco de informações, que vai reunir registro cadastral, que vai reunir os catálogos de materiais e de serviços, que vai unificar com o sistema de registro de preços, uma série de informações que vão estar juntas aqui. Com isso, então, pessoal, encerramos, né, a parte teórica dessa nossa terceira aula, que falamos sobre modalidades e sobre os instrumentos auxiliares nas contratações públicas, e vamos para o nosso quiz, vamos recordar um pouco do que nós vimos hoje. O primeiro quiz diz o seguinte: a partir dos parâmetros estabelecidos na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, são características da modalidade pregão. Alternativa A diz: a utilização de rito procedimental específico. Alternativa B: a adoção preferencialmente de forma presencial. Alternativa C: a possibilidade de sua utilização para a contratação de quaisquer obras e serviços de engenharia. E a alternativa D afirma a obrigatoriedade de sua utilização para a aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto. Então, vejam quais são as características do pregão. Qual será a resposta correta sobre a modalidade licitatória pregão? É a alternativa D, né? É a alternativa correta. Vejam que a alternativa A diz utilização de rito procedimental específico. E está errado, porque nós vimos que a concorrência e o pregão, lá nos termos do artigo 17, seguem o rito procedimental comum. B, adoção preferencialmente de forma presencial. Não. De acordo com a nova lei de licitações, as licitações vão seguir preferencialmente, todas elas, a forma eletrônica. C, possibilidade de utilização para a contratação de quaisquer obras e serviços de engenharia. Não, o pregão pode ser utilizado para a contratação de serviços comuns de engenharia. Então, a letra D é a correta, né? Utilização obrigatória, passa a ser obrigatória a utilização para a aquisição de bens e serviços comuns, e o critério de julgamento vai ser o critério de menor preço ou maior desconto. Ok? Vamos para o segundo quiz? A modalidade diálogo competitivo poderá ser utilizada para a contratação de objetos que envolvam as seguintes condições, exceto. Então, temos 4 alternativas e vamos marcar aquela que não é característica do diálogo competitivo. Inovação tecnológica ou técnica. Letra B, impossibilidade de o órgão ou entidade ter a sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado. Na alternativa C, bens ou serviços cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. E na letra D, inviabilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. E aí, qual alternativa traz uma situação de não aplicabilidade do diálogo competitivo, uma situação para a qual eu não poderei me valer dessa modalidade especial que é o diálogo competitivo? Vamos ver? É a letra
B, né? Então, lembram que no artigo 32 da nova lei de licitações, nós temos 2 incisos que tratam da utilização do diálogo competitivo. O inciso 1 fala dessas questões de inovação tecnológica ou técnica, de adaptação de soluções disponíveis no mercado, né? Também no inciso 2, a inviabilidade de que as especificações sejam definidas com precisão suficiente pela administração. Então, na letra A, na letra B, na letra D, nós temos situações de aplicabilidade do diálogo competitivo. Na letra C, não, porque esses bens ou serviços cujo padrão de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, são bens ou serviços comuns. E para bens e serviços comuns é obrigatória a utilização da modalidade pregão. Então, na letra C, nós vamos usar pregão. Na letra A, B e D, nós podemos utilizar o diálogo competitivo, por isso marcamos na exceção aqui, no exceto, a letra C. Vamos para o terceiro quiz? O registro de preços caracteriza-se por ser um procedimento auxiliar destinado. Então, temos aqui 3 alternativas sobre procedimentos auxiliares. Vamos ver o registro de preços. Ele é destinado a quê? Letra A, ao cadastramento de todos os interessados que, preenchidos os requisitos necessários para prestar serviços ou fornecer bens, sejam contratados sem licitação quando convocados. A letra B afirma a selecionar previamente licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação ou bens que atendam às exigências técnicas ou de qualificação estabelecidas pela administração, permitindo a análise das referidas exigências em momento anterior à licitação. E a alternativa C afirma a realizar um registro formal de preços relativos à prestação de serviços, aquisição de bens ou execução de obras e serviços de engenharia, visando contratações futuras, quando melhor convier às unidades administrativas integrantes da ata. E aí, qual é a alternativa que caracteriza, então, o Sistema de Registro de Preços, o SRP? Vamos ver? A alternativa que caracteriza o SRP é a alternativa C, porque vejam que a letra A fala do cadastramento de todos os interessados que preencherem os requisitos exigidos, os requisitos necessários e que posteriormente então vão ser contratados diretamente, sem licitação, quando convocados. A letra A está falando do credenciamento, né? O credenciamento é aquele procedimento então auxiliar que serve para identificar as pessoas que atendam às exigências, que vão ser contratados sem exclusividade quando for necessário, as contratações fluídas, como passagens aéreas, as contratações cuja decisão cabe a terceiros, como plano de saúde, as clínicas médicas para a renovação das carteiras de motorista. A letra A fala de credenciamento, não é registro de preços. A letra B, a selecionar previamente licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de licitação ou bens que atendam às exigências técnicas. Aqui é a pré-qualificação, não é? Então, que pode ser tanto de licitantes, como nós já vimos, quanto de bens. E aí a pré-qualificação ela se distingue do registro cadastral unificado, porque o registro cadastral unificado ele é muito mais complexo, como nós já vimos, né? Ele então reúne toda a documentação para participar da licitação, reúne as execuções contratuais anteriores das empresas, reúne as sanções que foram aplicadas. A pré-qualificação ela é mais simples, vamos dizer assim, ela é só os aspectos ou relacionados à habilitação ou relacionados à demonstração de qualidade de um determinado bem. Portanto, também não é a letra B, porque a letra B fala de pré-qualificação. É a letra C, né, que trata então do sistema de registro de preços, que é esse registro então formal de preços relativos à prestação de serviços, à aquisição de bens ou execução de obras. É uma novidade da nova lei de licitações, a possibilidade expressa de utilização do registro de preços para obras e serviços de engenharia, visando a contratações futuras, quando melhor convier à administração pública. Essa ata de registro de preços tem uma natureza jurídica pré-contratual e aí, quando a administração precisar, se ela precisar, ela vai contratando com base na ata de registro de preços celebrada, que tem validade agora, lembram, de 1 ano, que pode ser prorrogada por mais 1 ano, pode inclusive sofrer alterações para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, já que ela vai poder durar até 2 anos, então para reajustar, né, os preços que estão lá para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Nós vamos falar de contratos administrativos, vamos falar de equilíbrio econômico-financeiro
na quinta aula. Com isso, então, nós encerramos essa nossa terceira aula, na qual tratamos de modalidades de licitação e de procedimentos auxiliares à luz da nova Lei de Licitações, da Lei 11.433, de 1º de abril de 2021. Vejo vocês na próxima aula, na nossa quarta aula, aula na qual nós vamos tratar da fase externa da licitação, vamos falar de modos de disputa, de julgamento, de habilitação das licitações. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então anote aí, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.